Olá, hoje nós vamos estudar sobre raciocínio lógico qualitativo. Dentro do raciocínio lógico qualitativo existe uma prerrogativa e é indispensável. Nós temos que estudar o conceito de proposição. Por favor, não confunda proposição com preposição. Entende-se como preposição a palavra dentro da classe de palavras e faz conexão entre os termos de uma frase, de uma oração ou de um período. Ela não tem identidade gramatical. Quando nós vamos trabalhar no raciocínio lógico uma proposição, a proposição ela é lógica, ela precisa ter conteúdo completo e sem expressar dúvida ou carga emocional. A partir dessa prerrogativa de trabalharmos uma proposição lógica, eu tenho socorro. Isso não é uma proposição lógica. Será que ele vem hoje? Isso não é uma proposição lógica. Por quê? Enquanto uma pede ajuda, a outra levanta dúvida, uma outra pode emitir medo. Ai, meu Deus! Ou qualquer forma de emoção. Se gerou dúvida ou gerou emoção, nós não podemos considerar uma proposição lógica. Existem duas outras características da proposição lógica. Uma delas é que ela é vista como uma sentença de sentido completo. Hoje está chovendo. Não há emoção, não há dúvida, ela tem um sentido completo. Ela pode ser avaliada por valores lógicos. Valores lógicos são o verdadeiro e o falso. Então, hoje está chovendo, a ela pode se atribuir verdadeiro ou pode se atribuir falso. São as possibilidades e vão ser consideradas aí. Agora, quando nós vamos estudar uma proposição para efeito de considerações, eu preciso fazer uma ressalva que é relevante. Algumas instituições dizem que uma proposição ela precisa ser acompanhada de uma letra. E essa letra é obrigatoriamente minúscula. Então eu digo P, hoje está chovendo. Que amanhã estará fazendo sol. São duas proposições lógicas, ok? Porque elas não expressam dúvida, elas não expressam sentimento e elas têm sentido completo. Associado a isso, a cada uma delas, eu posso atribuir o valor lógico de verdadeiro ou falso. Dentro desse contexto, alguns autores consideram que uma proposição pode ser representada por letra, porém essa letra é maiúscula. Cuidado! Dentro desse cenário, nós temos a possibilidade de abrir questionamentos quanto a um recurso de prova, porque via de regra, na álgebra elementar, em raciocínio lógico e em matemática, que nós chamamos de teoria dos conjuntos, a letra maiúscula, ela representa um conjunto, ela vai representar uma coletividade. Quando o conjunto ele é numérico, por exemplo, o N, o Z, é o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o Q, o conjunto dos números racionais, que a gente chama de fração, eles vão ter uma ideia de infinitude e, portanto, representados com letra maiúscula. Então, alguns autores consideram maiúscula e minúscula para a proposição. Mas, no geral, quando você estiver fazendo um exercício, quando você estiver fazendo qualquer tipo de avaliação, considere essa prerrogativa de valor lógico como letra minúscula. Por quê? Porque incorre no risco de confundir proposição com conjunto, seja ele um conjunto numérico ou um conjunto qualquer. Por exemplo, A, conjunto das vogais. Esse A é obrigatoriamente expresso em letra maiúscula. Para distinguir um do outro,
proposição ela expressa com letra minúscula. Sempre não. Sempre não, já sinalizei agora e repito, existem autores e admitem a duplicidade de representação. Voltando ao valor lógico. Existe dentro da lei do valor lógico a chamada regra do terceiro excluído. O que é o terceiro excluído? É a possibilidade de não se admitir uma proposição lógica que seja quase verdadeira ou quase falsa, ainda que exista essa possibilidade para efeito de interpretação e compreensão de texto. Por exemplo, você prefere estar quase vivo ou quase morto? Raciocina comigo. Se você está quase vivo, você está morto. Se você está quase morto, você está morrendo. Então, observe, e a ideia de vida e de morte, elas passam a ter um comportamento diferente dentro do, e está expresso dentro do nosso texto. E aí, o que nós vamos buscar não é a compreensão textual, mas sim a interpretação textual. E dentro desse cenário, verdadeiro e falso não tem força. Nós já estamos aí entrando na introdução do que é argumentação lógica, que é usado para a construção do texto dissertativo argumentativo, que é muito utilizado na construção das redações de provas como vestibulares, mas principalmente no Enem. Por quê? Porque dentro dessa prerrogativa, a ideia de verdadeiro e falso é muito subjetivo. Depende muito do sujeito, depende muito do que cada um quer a partir disso aí. Ora, dentro desse cenário, quando nós vamos trabalhar a argumentação lógica, eu tenho o válido e o inválido. É diferente de verdadeiro e falso. Na proposição sexo é bom, e atribuindo-se a essa condição verdadeira, quando colocada a proposição dentro de um texto para efeito de argumentação e interpretação, eu posso descrever um cenário de uma prostituta que vive trabalhando e dentro desse trabalho ela precisa de conseguir dinheiro para se medicar porque está de dengue e com febre de altas, febre elevada, em torno de 38, 39, 40 graus. Dentro desse cenário de sexo é bom, um valor lógico verdadeiro, na argumentação lógica, dentro do texto está sendo expresso, o valor lógico é verdadeiro, porém a argumentação lógica é inválida. Por quê? Porque não há ideia de algo bom dentro de uma condição em que a saúde está ruim. Como é que se aprende isso? Além das ferramentas que o próprio raciocínio lógico nos traz, a lei de Morgan e outros parâmetros que precisam e podem ser estudados à medida que nós vamos aprofundando, serenidade, calma e a capacidade de respirar para entender um texto e a partir daí marcar a questão correta, resolve 90% dos nossos problemas. Tenha paciência, leia devagar e vamos em frente.